tiver, está ali no telão. Nós vamos praticar esse exercício de abrir a Bíblia, abrir o smartphone. Hoje você vai sair daqui com uma leitura de um capítulo inteirinho, pronto. Vai poder dizer, hoje eu li um capítulo. Vamos lá comigo? A dedicação do templo é o título aqui na minha Bíblia. Diz assim: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, e sobre o pavimento adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E assim o rei e todo o povo dedicaram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam em pé nos seus postos, como também os levitas, com os instrumentos de música que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor, e que eram usados quando ele rendia graças ao Senhor, dizendo: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles, e todo Israel estava em pé. Salomão consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, e ali ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, porque no altar de bronze que o Salomão tinha feito, não podiam caber os holocaustos, as ofertas e manjares de gordura. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa dos 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. No 8º dia, celebraram uma assembleia solene, pois por 7 dias haviam celebrado a consagração do altar, e por 7 dias a festa. No 23º dia do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegre e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. Quando Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e prosperamente efetuou tudo o que intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa. O Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, vamos ler esse junto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei essa casa para que o meu nome seja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi seu pai, fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará homem que governe em Israel. Porém, se vos desviardes e temerdes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a ele, então arrancarei Israel da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei o meu nome, e farei com que seja por provérbio e mortejo em todos os povos. E esta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela, se espantará e perguntará: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E lhe responderão: porque deixaram o Senhor seu Deus e seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Oremos. Pai de amor, Deus de misericórdia, essa é a tua palavra. Pai, muito obrigado pela tua palavra. De manhã nós já orávamos e agradecíamos, Senhor, pela liberdade que temos. Hoje, Senhor, nós temos aqui várias linguagens da Bíblia, várias expressões dessa tua palavra que é tão maravilhosa.
E nos perdoa, Senhor, porque muitas das vezes nós não lemos. Nos perdoa, Senhor, porque como igreja do Senhor, muitas das vezes nós nem pegamos a Bíblia para ler. Tem misericórdia de nós. Porque sabemos que tem irmãos nossos, Senhor, que neste momento queriam tanto ter a Bíblia para ler. Quantos irmãos nossos estão escondidos fazendo o seu culto porque não pode abrir a Bíblia. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, Senhor, que temos de estar na sua casa com as portas abertas, falando do teu amor, lendo a tua palavra. E neste momento, Senhor, onde vamos aqui estudar a tua palavra, Pai, ouvir a tua palavra, que ela venha falar ao nosso coração, nos trazendo alento, conforto, alívio, Senhor, Pai, para as nossas dores, para os nossos conflitos, em nome de Jesus. Mas que ela também traga confronto, Senhor, contra os nossos pecados e as nossas mazelas, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações e se presente neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. A glória de Deus enche o templo. Esse capítulo do livro de Crônicas é um texto maravilhoso, onde mostra aqui Salomão consagrando o templo que ele acabara de construir ao Senhor. Um templo que foi desejado e sonhado pelo seu pai Davi, mas Deus disse que Davi tinha muito sangue em suas mãos. Davi era um rei de guerra, conquistou muitas terras, matou muita gente. Deus fala, como que essas mãos sujas de sangue pode construir algo santo ao Senhor? Você não vai construir. Quem vai construir é o teu filho. Então Davi, com aquele plano no coração, porque é interessante que não partiu de Deus. Deus não falou, Davi, constrói uma casa para mim. Não, porque os planos de Deus é habitar não em casas feitas por mãos, mas os planos de Deus é habitar em nossos corações. Mas Davi sentiu no seu coração, ele olhava assim, eu sou o rei, eu moro em palácio, e Deus fica lá naquela tenda que vai para lá, que vai para cá, o tabernáculo, onde Deus onde o povo falava com Deus e Deus falava com o povo. Ele falou, eu vou construir um templo. E o templo de Salomão é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era algo muito esplêndido e bonito, feito ali por Salomão, mas todo planejado, organizado, preparado por Davi. Davi deixou tudo pronto. Salomão não teve muito trabalho em arrecadar material, em ficar pedindo para os irmãos, nós estamos construindo, oferta, meu irmão. Davi fez todo esse trabalho, deixou tudo prontinho. Salomão ele levou ali em torno de 6 a 7 anos para erguer aquele templo. Por isso eu digo, nós temos esperança. Nós não temos tudo isso tempo de construção, a gente está até mais rápido que Salomão. Está quase pronto lá embaixo, daqui a pouco. Vocês viram que está tudo quebrado lá. Eu até esqueci de falar, eu não chamei as crianças aqui, desculpa, é porque as nossas salas lá estão inabitáveis. Está cheiro de tinta, as salinhas que estão quase prontas, está muito forte. Se a gente levar as crianças para lá, pode fazer mal. Então, por isso que hoje elas estão aqui, tá? Perdão aí, mas acredito que talvez domingo que vem a gente já consiga organizar isso. Então, nós estamos diante desse templo, Só que quando eu falar de templo aqui, eu vou sempre falar do templo de Jerusalém, mas também eu quero fazer uma comparação com o templo de Jerusalém conosco, que somos templos vivos, tá bom? É nessa dinâmica que nós vamos trabalhar esse texto. O capítulo anterior, do capítulo 7, capítulo 6, nós vamos ter a oração de Salomão. Nós não vamos ler, a gente já leu bastante, depois você vai ler na sua casa, mas a gente vai ver Salomão ali orando e pedindo ao Senhor que quando o povo orasse naquele lugar, ou orasse em direção daquele templo, que o Senhor ouvisse a oração. Vamos ler só o versículo 28. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 28, eu só vou ler ele, para você ver um pedaço da oração de Salomão, ela se estende até o versículo 42, mas eu vou ler só um pedaço aqui, Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, estendendo a sua mão para a sua casa, ouve tu dos céus, do assento da tua habitação, perdoa e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, pois tu conheces o coração dos filhos dos homens. Ele clamou, ele orou, ele fez essa oração, consagrando o templo ao Senhor, e a gente vai ver que Deus ele responde de uma forma maravilhosa, porque o nosso texto do capítulo 7 vai começar dizendo assim, lá no versículo 1, quando Salomão
acabou de orar, desceu fogo do céu. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. No texto que a gente leu no capítulo 6, aqui nós vemos que ele expôs as diversas situações que o povo deveria buscar ao Senhor no templo. O que vimos é que o templo era a referência da presença de Deus em Israel. Percebam que Salomão fala algumas vezes: se o povo orar com as mãos estendidas para Jerusalém, com os olhos voltados para o templo, suas orações seriam atendidas. Esse é o clamor de Salomão. Quando olhar para o templo, quando olhar para a presença do Senhor, para onde está a glória do Senhor, que as orações sejam ouvidas. E até hoje, meus irmãos, é prática judaica você se localizar, o templo está lá, mas hoje não tem mais o templo foi destruído. Isso aí é uma outra história. E eles ainda têm esse costume de orar em direção para Jerusalém e fazer as suas orações, porque Jerusalém é a cidade santa, a cidade onde eles acreditam ser a cidade de Deus. Contudo, ao olhar para os templos vivos que somos nós, o Senhor espera que sejamos a referência da presença dele nessa terra. Eu e você precisamos ser para as pessoas ao nosso redor referência da presença de Deus. Nossos familiares, amigos e parentes precisam olhar para nós e dizer: vou falar com ele, pois ele é um homem de Deus. Vou falar com ela, porque ela é uma mulher de Deus. Estou com um problema, ora por mim. Talvez já é assim. Talvez você tenha lá na sua família, não se converteram, não aceitaram a Jesus, mas apertou um pouquinho, vai lá: oi, estou passando por um negócio, ora por mim. Porque entende o que você carrega, entende aquilo que você tem em você, sabe que você é homem e mulher de Deus e você carrega a glória de Deus. E aí você fala: poxa, quanta responsabilidade minha como cristão, carregar a glória de Deus, ser o templo vivo, a habitação santa de Deus. Eu sou tão imperfeito, eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos temores, tantas dúvidas. Como ser constante? Como carregar isso todos os dias? Aqui na igreja é tão bom, a gente canta, a gente louva, e Deus vem, a presença dele é tão maravilhosa. Mas lá no meu dia a dia, amanhã é segunda-feira, meu irmão, amanhã tem que labutar, tanta coisa para resolver, mas a glória do Senhor pode te acompanhar onde você estiver. E como eu faço isso? Nós vamos olhar para esse texto e trazer algumas lições de como eles consagraram aquele templo e aquele lugar se encheu da glória de Deus. E eu vou falar 6 passos aqui, de uma forma bem breve, tá? Primeiro, a oração ainda faz efeito. O versículo 1 diz que quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido no altar. O sacrifício era para quê mesmo, meus irmãos, o sacrifício naquela época? Não é EBD, mas pode responder. Para que era o sacrifício naquela época? Por causa dos pecados. Isso mesmo. O sacrifício era por causa dos pecados. Era para expiação pelos pecados. Naquele animal estava toda a culpa do povo. O sangue precisava ser derramado. O sacrifício precisava ser queimado. Mas esse em especial, esse sacrifício que eles fizeram, não foi queimado por um fogo produzido por mão humana. Não foi alguém lá riscar pedrinha, acender um isqueiro, um fósforo, né? Não sei como é que era naquela época, né? Mas o fogo que consumiu aquele sacrifício foi um fogo que desceu do céu, em resposta à oração de Salomão. O texto diz que o fogo desceu do céu e queimou o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo. E eu digo para você, meu irmão, às vezes você está vivendo uma vida de sacrifícios, uma vida de crente, né? Eu sacrifico o meu tempo, eu sacrifico o meu lar, mas às vezes não está sendo queimado pelo fogo certo. O fogo do Senhor, a glória do Senhor precisa descer e queimar o teu sacrifício diário. A tua vida precisa ser cheia da glória de Deus, precisa ser queimada por este fogo, o fogo que vem do céu, não um fogo produzido por mãos humanas. Essa semana nós estudamos esse texto e foi muito tremendo. O irmão Gilberto trouxe a palavra e eu até anotei aqui a fala dele. Ele disse assim que o sacrifício já foi feito. O Senhor já morreu por nós. O Senhor já morreu na cruz do Calvário, Ele nos salvou, que foi representado aqui através da música, da arte, da dança. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E aí o irmão Gilberto falou assim, o sacrifício já foi feito, mas a oração ainda precisa ser feita. A oração ainda precisa ser feita.
Nós não temos como ser cristãos e levantar a bandeira de Jesus se nós não orarmos. A oração precisa ser constante e marcante na nossa vida. Nós tivemos uma semana abençoada aqui. Quem vem para a oração, meu irmão, eu digo assim que Deus é fiel. Ele fala assim, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Né? Nós conversávamos sobre isso. Eu não vou murmurar porque veio só 2, 3, 8 pessoas. Eu vou dar glória a Deus se tiver um aqui orando. Nós vamos orar. Né? Porque a palavra diz, onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E foi tremendo, os dias de oração foi tremendo. Nós oramos pela igreja, nós oramos pelos irmãos, pelos enfermos. A oração, ela é um pilar da igreja. Se a gente não orar, não existe igreja. Essa igreja, ela é sustentada por oração. Nós temos um grupo de intercessão que intercede por vocês. E a sua vida precisa ser uma vida de oração. Não é só no templo, não é só nos momentos aqui na igreja, não é só quando é convocado, mas é andando pelo caminho, é onde você estiver, precisa ser uma constante oração. Jesus precisa ser o seu companheiro, Jesus precisa ser seu amigo. Ah, mas eu não sei, como é que eu vou ficar orando? É como você fala com seu amigo, você pode orar, falar. Para Jesus, como eu dizia de manhã, você pode até fofocar, que ele te escuta. Às vezes a gente perde o nosso tempo, eu falei de manhã, né? Falando mal das... minha irmã, meu irmão, olha aquela pessoa lá, tá vendo? Meu Deus, aquela pessoa falou mal de mim. Olha, que cara tá falando... Aí o outro ainda vai concordar. Aquilo lá não é de Deus, aquilo é do diabo. Né? E Deus está olhando, misericórdia. Quando você pode chegar lá para Deus e Deus, Senhor, aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me machucou. Deus, eu não gostei. Cura isso dentro de mim, me ajuda. E aí Deus, Ele vai te ajudar, Ele vai te curar. É fofoca para Deus, Deus não vai fofocar para outro. Deus, Ele vai curar, Ele vai te restaurar. Oração. Crente que não ora, meu irmão, não tem comunhão com Deus. Esse é um dos passos para manter a chama acesa, para manter o fogo no altar, para manter a glória do Senhor em nossos corações e nossas vidas. Ore, busque ao Senhor em oração. Tenha um momento com Ele todos os dias, em todos os momentos. Talvez você vai dizer, que carola, eu não consigo desconectar. Eu não consigo desconectar. Não, eu vou sair, vou ali na presença de Deus agora. Nós temos que ter esse momento. Mas eu costumo dizer, eu estou na presença de Deus. Senhor, vem comigo. Senhor, me abençoa. Porque Ele vai te ajudar até no seu falar. Até quando você for pecar, o Espírito Santo já está ali contigo. Segura, né? Eu sou professor, às vezes dá vontade de... né? Opa, segura. Né? Sabe quando você já imagina você agarrado lá no amiguinho assim? Né, prof? Aí você volta. Né? E é porque nós estamos em constante oração. Oração, para que possamos manter a chama acesa. O segundo ponto que eu queria falar com os irmãos é: diante da glória do Senhor, todos se rendem. O irmão Thomas fez lá, conseguiu até uma imagem. Vocês viram que imagem bonita? Da glória do Senhor descendo ali. Diante da glória do Senhor, todos se rendem. Lá no versículo 3, diz que quando a glória do Senhor encheu o templo, todos se prostraram com o rosto em terra e adoraram, dizendo: louvem ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Diante da glória de Deus, todos se rendem, desde o mais orgulhoso até o mais humilde, desde o mais pecador até aquele que se acha santo. Todos se rendem. Se houver orgulho, não haverá presença de Deus. Às vezes você tem vergonha, às vezes você... que vão pensar de mim? Eu, né? Professor Carlos. Não, eu tenho um nome a zelar. Pensa se alguém entra aqui na sala e vê eu orando. Pode acontecer, porque eu vou, na hora do almoço, eu almoço na escola, eu estou lá, Senhor, abençoa esse querido, principalmente aqueles abençoados de Jesus, né? Ele senta aqui, Jesus. Eu queria que pelo menos ficasse sentado, Senhor. Já seria uma bênção. Né? Se alguém entrar na minha sala, eu estou orando pelas carteiras. Aí se alguém entrar, está lá o louco, tem um cara lá. Às vezes eu até ajoelho, meu irmão, na minha sala. Se alguém entrar, estou lá ajoelhado. Né? Eu não tenho vergonha do que eu carrego, nós não podemos ter vergonha. Eu ainda contei de manhã que tem uma vergonha que eu preciso destravar, que às vezes me dá uma vontade, porque todo dia eu atravesso o ferry, né? E aí eu fico olhando lá no ferry assim, Jesus, queria gritar aqui, meu irmão, Jesus te ama, que o seu dia seja abençoado, me dá uma vontade assim, falo, ninguém vai poder fugir, né? Só se pular no rio. E vão ter que me escutar, mas eu me travo, morro de vergonha. Né? Não, tem que destravar isso, um dia eu vou conseguir. Né?
a gente precisa carregar a glória de Deus e manifestar esse poder onde a gente está, porque diante da glória de Deus, ninguém aguenta. Eu, ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, eu anotei aqui algo que ele contou, ele falava sobre avivamento, e tem vários livros que contam as histórias dos avivamentos. Esses livros são bons, eles nos animam, né? O Edu tem um lá para me emprestar, que até agora não peguei ainda, né? Mas, e ele falando sobre um avivamento que houve em 1966 na África do Sul, lá em Kwakizbantu, na África, houve um grande avivamento onde um grupo de homens de Deus começou a orar e buscar a presença de Deus, e as pessoas começaram a chegar, e as pessoas começaram a ser curadas, as pessoas começaram a ser restauradas, mas não, a presença de Deus não era somente porque havia curas e milagres, mas as curas e milagres era porque havia uma busca intensa em oração para que o Senhor manifestasse a sua glória. E o Senhor começou a manifestar, e de repente um grupo de pequeno virou 15 mil pessoas, eles tiveram que construir numa fazenda um grande templo, e as pessoas iam para lá de todos os lugares da África, e a África do Sul foi invadida pela glória de Deus, muita conversão, feiticeiros que eram homens conhecidos lá se renderam aos pés do Senhor, a glória do Senhor invadiu a África do Sul e foi algo tremendo. E passou-se um tempo, alguns anos daquela presença de Deus, são grandes movimentos que eles acabam, acende, de repente vai se apagando. Aí um grande homem de Deus chamado Ellen Stinger, que foi um grande avivalista dessa época, ele então convoca vários homens importantes, pastores, homens grandes homens de oração, avivalistas. Ele convoca também alguns políticos cristãos da região, e ele faz uma grande reunião. Ele fala: agora vai estar reunido todas as autoridades, os homens importantes, vou reunir todo mundo. E diz que no dia da reunião estavam eles lá, naquele grande templo, e toda a liderança, homens poderosos reunidos. E quando olhava pela janela, era uma fazenda, tinha vários homens trabalhando na fazenda. Era um dia de trabalho comum, eles estavam todos trabalhando. E o Ellen disse que foi lá para a janela e falou: eu vou fechar a janela, porque o que vai acontecer aqui é só para homens importantes, é só para homem de gabarito. Esses caras lá fora são tudo homens simples. E quando ele estava indo para fechar a janela, o Espírito Santo falou assim: se você fechar a janela, eu vou ficar do lado de fora. E aí ele voltou e se quebrantou na presença de Deus. Porque onde há orgulho, Deus não está. Diante da presença de Deus, ou nós nos rendemos, ou nós não sentimos a presença de Deus. Ou nós nos prostramos e dizemos: tu és Deus. Ou não há Deus. Ou não há presença. Ou não há cura. Ou não há milagre. Porque os milagres que a gente tanto busca, eles estão em Deus, na presença dEle. E nós precisamos entender que Ele é Deus para fazer, como Ele também é Deus para não fazer. Mas diante da glória dEle, nós devemos nos render, nos prostrar, o povo todo o povo. Está vendo ali, naquela imagem? Dá para vocês terem uma ideia. Olha o acampamento ao redor, ao redor do templo. Todo esse povo estava lá, reunido ali naquele quadrado dentro do templo, muita gente ao redor. E a glória do Senhor, imagina aquela luz forte, aquele fogo descendo, ela enche a fumaça e eles se rendem, eles se prostram com o rosto em terra. E é assim que nós, sendo templos vivos, para manter essa chama acesa em nosso coração, precisamos nos prostrar em oração e nos rendermos na presença dEle, nos humilharmos na presença dEle. Senhor, eu não sou nada, quebra o meu orgulho, quebra o meu eu, me faz de novo, eu quero me render diante da Tua glória. Eu não quero ficar sendo eu mesmo, mas que eu morra, que eu diminua, para que o Senhor cresça. Amém? Esse é o convite do Senhor. Em terceiro lugar, onde a glória de Deus, haverá prosperidade. Homens e mulheres que estavam dispostos a carregar a glória de Deus viverão uma vida de abundância, não faltará nada. Vemos que houve abundância na oferta ao Senhor. O versículo 4, vamos ler ali, versículo 4 diz assim: então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante ao Senhor. Houve abundância, houve fartura. Se dispõe a carregar a glória do Senhor, se dispõe a ter uma vida de comunhão com Deus, e é certo que Ele te fará prosperar. Não porque você é merecedor, não porque você faz algo, mas porque o Senhor é poderoso e nele está todas as coisas.
Ele é dono de todas as coisas. Meu irmão, não retenha, para que você entregue tudo ao Senhor. Eu não estou falando para você vender tudo amanhã e trazer aqui para a Igreja Batista. Não. Estou dizendo para você entregar ao Senhor. Que a sua vida seja uma vida de devoção e dizer, Senhor, tudo que eu tenho é seu. Tudo que o Senhor me deu não é meu, é do Senhor. Me dê sabedoria para administrar o que eu tenho, para que eu possa contribuir ao Senhor, para que eu possa ofertar ao Senhor com alegria. Gente, essa oração eu sempre faço. Senhor, eu quero abençoar. Eu louvo o Senhor. Dizem que o professor ganha mal. A gente sempre quer mais, né? Mas louve o Senhor pelo que você tem. Louve o Senhor por aquilo que Ele tem te dado. E você vai ver como mude o discurso, para de reclamar. Você fala, Senhor, muito obrigado pelo pão na mesa. Obrigado. Louve ao Senhor. Viva uma vida de gratidão. Aquele que carrega a glória do Senhor se contenta com a presença dEle. Porque o dia que não tiver, eu vou dizer, mas eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer, a gente conhece muito aquele versículo que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas se a gente lê antes, ele vai dizer assim, sei ter abundância, como também sei ter escassez. E ele vai falando, eu sei como é estar no meio daqueles que são grandes, mas também sei andar com os pequenos. Eu sei que vai ter momentos de dificuldade, mas vai ter momentos de glória. Mas em tudo eu posso. Eu posso passar escassez, posso passar abundância, posso passar dificuldade, posso ter momentos de glória. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele é a nossa maior riqueza. No Senhor há prosperidade. No Senhor há prosperidade. Isso é nítido. Se a gente conviver a história da nossa igreja, eu já estou aqui há bastante tempo. Quando nós estávamos lá, eu era eu ia de bicicleta para a igreja. Hoje eu já vou de Peugeot, gente. Viu? Eu sei que está assim, mas glória a Deus. Gente, é só para descontrair, mas ia bastante gente de bicicleta. A gente lembra que tinha uma van que ia buscar, né, José? Uma van que ia buscar o pessoal lá do interior, se a gente olhar o povo hoje da igreja, a gente vai falar, olha como Deus fez prosperar. Olhar os nossos irmãos e falar, olha, meu irmão prosperou, tem casa, Eu não tinha casa na época que eu cheguei aqui, ia de bicicleta, comprei um terreno, a gente vai construindo, o Senhor faz prosperar. O Senhor faz prosperar. A gente vai vendo, os nossos irmãos prosperando, a gente vai se alegrando, porque o Senhor faz isso. O Senhor nos abençoa, a glória que nós carregamos, nós entendemos que Ele nos faz prosperar, porque Ele nos dá sabedoria para administrar o que temos. Quarto, a glória do Senhor confirma e levanta seus ministros. Preste atenção. O versículo 6 diz que os sacerdotes estavam em seus lugares e os levitas também. A glória do Senhor confirma ministérios e ministros. Quantos ministros não estão em seus lugares? Quantos estão abandonando seus dons e talentos? Quantos estão trocando a glória de Deus que carregavam no serviço da sua obra pela glória deste mundo? Irmãos, é tempo de conserto. Se você está aqui e tem um dom ou tinha um ministério, por favor, abra os seus ouvidos e deixe o Senhor te curar. A glória do Senhor está neste lugar e Ele quer levantar seus ministros, Ele quer levantar seus obreiros. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Rogue ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Meus irmãos, nós temos vivido tempos de apostasia. Grandes homens de Deus, que antes eram evangelistas, grandes mulheres de Deus, que eram mulheres de oração, estão deixando de lado, estão trocando a glória deste mundo pela glória do serviço ao Senhor. Muitos estão servindo ao Senhor relaxadamente. O Senhor te chama para um serviço. Seja simplesmente cuidar do estacionamento, que nossos irmãos fazem tão bem, Quando você chega ali, você é recebido, boa noite, te ajuda a manobrar o carro. Isso é uma obra maravilhosa. Vai arrumando o estacionamento, porque daí sobra espaço para o outro irmão que está chegando. Deixa ali assim, daí um estaciona aqui, o outro estaciona lá, sobra espaço, o outro irmão já chega. Pô, os irmãos estão estacionados direito, tinha um lugar para mim. Então, o trabalho dele lá é maravilhoso, Porque ele vai organizar, o outro já não vai chegar reclamando, E
desde o pequeno trabalho de limpar a igreja, né, até a pregação. Todos os trabalhos são importantes e o Senhor te chama a fazer parte dessa obra. O Senhor, você que tem um talento, desenterre esse talento em nome de Jesus, coloque-se no seu lugar. Todos estavam em pé em seu lugar, os ministros do Senhor estavam em pé em seu lugar. Há uma grande obra a ser feita, há um grande trabalho a ser feito, há almas a ser alcançadas e você precisa desembainhar a sua espada e vir trabalhar, e vir lutar em nome de Jesus. Que você se levante como ministro do Senhor. Se você tem um dom, se você está parado, eu te convoco em nome de Jesus, meu irmão, saia da sua zona de conforto. É necessário pagar um preço. É necessário pagar um preço. A gente vê vida de pastor pagando preço. Né? Pastor tem que levantar de madrugada quando o irmão chama, acudir os enfermos, orar por um, ir ao hospital. Vida de oração, vida de consagração. Dei o exemplo da Cássia hoje de manhã e dou de novo, né? Que vive em oração, em oração, em oração, e depois, daqui a pouco quando a irmã Cássia chega perto de você, quero falar com você, tem irmão que quer fugir dela, né? Porque é consagração, é consagração. Ela quer que eu vá orar com ela, ela acorda 3 da manhã, Deus me acordou, falei, Deus não me acorda não, Deus. 3 da manhã, Deus acorda. E ela fica das 3 até o outro dia. Eu tenho que orar por ela, para que Deus sustenta ela, porque, né, a saúde. Precisa dormir, eu preciso dormir. Mas tem preço a pagar. Tem um preço a pagar em oração, em oração, em oração. E aí Deus vai usando. E isso não é para todos, está disponível para você, meu irmão. Pague o preço. Pague o preço. Venha para a casa do Senhor, sirva com alegria. Há trabalho a fazer, há uma grande obra a fazer. Arregace a sua manga e se coloque de pé, como ministro, como obreiro do Senhor. Amém? Em quinto lugar, diante da glória do Senhor, há festa. Nós vamos ver nesse texto que aquele dia iniciou-se uma festa que durou 15 dias. O povo se alegrou na presença de Deus, a festa da comunhão, a festa da paz sobre o povo de Israel. Agora aquele povo tinha um lugar para chamar de casa de Deus. Quando a glória de Deus enche o templo, há festa. Quando a glória do Senhor enche esses templos vivos que são vocês, que somos nós. Quando a glória do Senhor enche o seu coração, há festa. Ah, Carlos, mas tem festa aqui não. Só estou chorando, só há dor, só há sofrimento. Meu irmão, não estou dizendo que você não vai passar por isso. Mas em meio à dor, em meio ao sofrimento, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Você vai poder olhar para o Senhor e dizer, Senhor, me socorre, e Ele vai estar lá. Aqui pode estar um caos, aqui é problema financeiro, é problema de saúde, é problema que está acontecendo, mas a gente olha assim, Senhor, me ajuda. E a paz que excede a todo entendimento invade o nosso coração. O Senhor vai nos ajudando a resolver os problemas. O Senhor vai abrindo os nossos olhos, nos dando sabedoria. E o Senhor vai organizando a casa. O Senhor vai nos ajudando. Ele transforma o choro em canto. Ele transforma as roupas da alma que estavam em trapos e em vestes de alegria. Ao invés de cinza, Ele nos dá uma coroa. A paz que excede a todo entendimento invade o nosso coração, porque nós carregamos a glória do Senhor. Isso precisa ser uma verdade no meio do seu povo. O povo que é templo vivo, o povo que é morada do Senhor. Nós carregamos a sua glória, nós carregamos a sua presença, e o Senhor nos chama para este momento, para viver em regozijo, em novidade de vida, em festa, em alegria. Meu irmão, não tenho com que me alegrar. Meu irmão, você tem sim. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Você tem a Cristo, você tem a tudo. Você tem ao Senhor, você tem tudo o que você precisa. Chame ao Senhor, e diz, Senhor, coloca festa no meu coração. Senhor, coloca regozijo no meu coração. Coloca alegria no meu coração. Que a alegria da salvação invada o seu ser, a ponto de você olhar para as dificuldades e dizer, Senhor, aqui estão todas as dificuldades, estão todos os problemas, porque nós temos que resolver, estão ali. Não vamos ser relaxados também e dizer, Senhor, tá aí, é teu. Tem coisas que nós temos que fazer. O Senhor age no impossível. E se tem algo impossível, meu irmão, clama, entrega ao Senhor. E Ele vai transformar o choro em festa. Em sexto e último lugar, diante da glória do Senhor, há
intimidade. O texto, no versículo 10, diz assim: no 23º dia do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegre e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Teve festa, teve alegria, e agora ele despede o povo. Tá bom, deu de festa, vai para suas casas, já comemos bastante, né? Imagina, 20 mil cabeças de gado, churrasco, né? À vontade ali para todo mundo. Teve uma grande festa, o povo de Deus estava feliz. Salomão agora tá bom, 15 dias, vamos, temos que voltar para o nosso serviço. E é essa sensação que nós temos aqui, né? Domingo a gente vem, se enche da presença de Deus, e amanhã é segunda-feira. Né? Amanhã nós temos que voltar ao nosso normal, mas que a gente possa carregar essa glória do Senhor. E nesse momento ele despede todo mundo, e aí ele vai para a sua tenda, maravilhado, cheio da presença de Deus, a glória do Senhor que invadiu o templo, a oração foi ouvida, o trabalho foi feito. Eu imagino Salomão olhando e dizendo, glória a Deus, aleluia, ele indo para casa, e de repente, lá na sua casa, o texto vai dizer, lá no versículo 12, diz assim, o Senhor lhe apareceu de noite. O Senhor lhe apareceu de noite. E nós vamos ver que o Senhor não só apareceu para ele à noite, mas o Senhor respondeu a oração que ele tinha feito lá no capítulo 6. Eu fiz questão de ler para que você prestasse atenção. Ele ora de um jeito, ele ora pedindo algo específico. E Deus responde algo específico. Do mesmo jeito que ele orou, Deus responde. E o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Ore, porque Deus responde. Ore, porque Deus responde. Você precisa ter intimidade com Deus a ponto de entender o que Deus está respondendo. É por isso que eu precisei para a oração, é por isso que precisei para a humilhação, é por isso que nós, como templos vivos, que carregamos a glória do Senhor, precisamos ter intimidade para que Deus fale conosco. Deus, ele ainda fala com o seu povo. Deus, ele ainda manda fogo do céu e queima o seu coração. Até quando ele te diz assim, não. Sabe quando você pede, aí Deus fala, não. Quem aqui já ouviu um não de Deus? E até o não é bom, né? Às vezes a gente fala, Deus, eu queria tanto, né? Deus é pai, né? Hoje de manhã eu dei o exemplo para a Laurinha. Laurinha, pai de vez em quando fala não, né? Não. Pai, compra isso. Não. Né? É normal de criança, aí muda a estratégia, né? A Dani fazia bastante isso quando era pequena. A gente no mercado, ela olhava assim, nossa, pai, olha isso, que legal. E ficava ali, admirando aquilo ali, né? Ela sabia, não vou pedir, né? Vou mudar a estratégia. Quem sabe eu convenço o pai falando, né? E a gente faz isso com Deus também. E às vezes a resposta é não. Mas vem o sim de Deus, e o sim também é muito bom. E a gente vai ver aqui que Salomão, ele não orou somente para ele orou pelo povo. Ele falou, Senhor, que quando o seu povo orar neste lugar, quando tiver praga, quando tiver fome, quando tiver dificuldade, quando o povo tiver em escassez, quando o povo tiver em dificuldade, quando ele orar neste lugar, voltado para este lugar, ouve a oração desse povo, Senhor. Ouve a oração desse povo. E aí Deus responde exatamente como ele pediu, que é o texto que a gente conhece tanto, né? Que ele diz assim, ouvi a tua oração. Olha que Jesus responde, ali no versículo 12, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, nós falamos sobre isso sexta-feira aqui, Deus tem um povo. Deus tem um povo para chamar de seu. Nós somos povo de Deus. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Há em nós essa glória que nós carregamos. Há uma responsabilidade em nós porque somos povo de Deus. E quando o povo de Deus se reúne, a glória do Senhor vem, ela enche o templo, não este templo feito por mãos humanas, mas ela enche o templo vivo que é você. A glória do Senhor te toma, e ela pode te tomar de um jeito e curar as mais profundas dores do seu coração. Ele pode manifestar o seu poder e curar o seu corpo, a sua alma. Ele pode entrar no seu entendimento, te trazer sabedoria, te trazer gozo, te trazer restauração, porque nós somos o povo que se reúne neste lugar.
O Senhor nos chama de povo. Antes havia um povo escolhido por Ele lá no Velho Testamento, o povo de Israel. Mas lá em João, no capítulo 1, quem lê Bíblia sabe, fala assim, que Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Aí ele continua dizendo assim, o Evangelho de João, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. O Senhor nos adotou. Antes aquele povo que rejeitou Ele, aquele povo tão teimoso. Mas aqueles que receberam, se você recebeu a Cristo, você é chamado povo de Deus. Se você nessa noite ainda não recebeu a Cristo, receba esse Senhor em nome de Jesus. Venha fazer parte desse povo de Deus. Porque se este povo, meu irmão, se esse povo orar, se esse povo se humilhar, se esse povo buscar a face do Senhor, se esse povo se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu, o Senhor virá e sarará a sua terra. E nós precisamos crer nessa palavra. Nós clamamos a semana inteira por isso. Senhor, traz cura, traz restauração, mas precisa ter oração, humilhação, vida no altar. A glória do Senhor precisa encher a nossa vida para que as nossas orações cheguem ao trono da graça de Deus. Nós precisamos entrar nos Santos dos Santos, como nós cantamos aqui. Nós precisamos pisar lá como o sacerdote fazia. Nós somos nação santa, somos sacerdotes de Deus e hoje nós temos essa liberdade de entrar na presença do Senhor e buscar o que precisamos, para nós, não somente, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. A glória do Senhor, ela não é para ficar retida, guardada, mas ela precisa se transbordar aonde nós estivermos. Nós precisamos ter uma vida de clamor, nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Somos templos vivos. E lá no final a gente vai ver que ele vai falar com Salomão sobre o templo e vai dizer assim, se andares diante de mim, não, ali no 16 fala assim, escolhi e consagrei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração todos os dias. Esse texto foi falado lá para o templo de Salomão. Agora eu vou ler ele de novo, olhando para o templo vivo que é você. Escuta de novo isso, apontando para você agora, você é templo vivo do Senhor. Escuta isso, olhando para a sua vida, eu vou ler de novo. Escolhi e consagrei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O Senhor, Ele quer habitar em você perpetuamente, todos os dias. O Senhor está com os olhos fixos em você todos os dias. O Senhor quer caminhar com você todos os dias. Você é um transporte da glória de Deus. Você é um transporte dessa glória de Deus. O que você carrega é muito precioso. Não podemos perder isso de vista. Não podemos deixar isso de lado. O que nós carregamos é muito valioso. Nós carregamos a presença de Deus. Onde nós pisamos os nossos pés é terra santa. Lá no teu trabalho você pode pisar os pés e dizer, Senhor, eu abençoo este lugar. Senhor, se eu estou aqui, a presença do Senhor está não porque eu sou maior, não porque eu sou melhor, mas porque eu creio. Porque eu creio, porque eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus, ande nessa terra cheio da presença de Deus. Ande por navegantes cheio da presença de Deus. Não fique fora, meu Deus. Não fique fora, meus irmãos. Não fique fora. Não fique fora do que Deus tem para fazer em nosso meio, em nós e através de nós. O Senhor tem te chamado para viver um tempo que a glória do Senhor encha. Nós oramos sempre por avivamento, mas Ele precisa começar em nós. A glória do Senhor precisa começar nesses pequenos templos vivos que somos nós. Eu te convido a ficar em pé. Nós vamos orar. Pra conhecer